Primeiro, a gente tem que dar um contexto. Por que a gente tem que dar um contexto, Caio Brito? Pelo amor de Deus, fala logo, garoto. A Bhagavad Gita não é um livro, aliás, não era para ser um livro separado. A Bhagavad Gita é um pedaço de um outro livro. Olha que loucura. Vejam só vocês. A Bhagavad Gita é um trecho de um livro muito maior. E ele está no meio de uma história. Você imagina assim, um filme, tipo um filme longo, tipo O Senhor dos Anéis, sabe? Uma coisa assim, meio Senhor dos Anéis, aqueles filmes de 3 horas e meia, tipo, qual foi o Duna, que saiu agora também, né? Duna, do Villeneuve, aquele filme grande, aquele filme épico. Aí no meio do filme, de 3 horas e meia de filme, no meio do filme tem um diálogo ali de 2 personagens que tem ali meia hora. No meio do filme tem um diálogo que tem meia hora do filme. Aquele diálogo é muito bom. A Bhagavad Gita é tipo isso. Você tem um épico enorme, uma história enorme chamada Mahabharata, que tem toda uma história, toda uma trama, toda uma novela ali de uma família, de uma briga de uma família, que eu vou contar. E no meio dessa história, da briga dessa família, você tem esse diálogo, essa conversa entre Krishna, que é a suprema personalidade de Deus encarnada, com o seu amigo e seu aprendiz, seu discípulo, Arjuna. No meio dessa novela, desse épico, tem o diálogo deles dois. E esse diálogo é sensacional. Por que ele é sensacional? Porque ele é antigo? Porque ele é bonito? Porque ele é bacaninha? Ele é sensacional porque ele consegue, num diálogo, em 100 páginas, como a gente viu aqui, né, menos de 100 páginas, ele consegue resumir a filosofia do hinduísmo, que está dentro de vários e vários outros livros e tratados filosóficos. Ou seja, ele pega uma filosofia extremamente complexa, e coloca de uma forma simples e dinâmica para qualquer um aprender. Olha que incrível. Por isso que até hoje a Bhagavad Gita ela é tão adorada. Por isso que se tornou um livro à parte. Porque não era para ser um livro à parte, ela é um pedaço de um livro. Mas ela própria é tão importante, o diálogo entre esses dois é tão importante que virou um livro à parte e se tornou, ela por si só, esse pedaço do livro maior, que é a Bhagavad Gita, se tornou um livro sagrado. Chegam os ocidentais na Índia, em 1500 e tantos portugueses, chegam os que só tinham um livro sagrado, a Bíblia, chegam os muçulmanos na Índia, que só tem um livro sagrado, o Alcorão, e perguntam para os indianos, qual é o seu livro sagrado? E os indianos mostram uma biblioteca cheia de livro. Porque a religião e a filosofia indiana é cheia de uma literatura extensa pra caramba. Tem os Upanishads, tem os épicos, tem os Vedas, tem um monte de coisa. Um monte de literaturas, de livros. Uma biblioteca. E aí o povo fica doido. Não, mas tem que ter um livro sagrado. Aí eles falam, bom, se vocês só querem um, então é a Bhagavad Gita. A Gita resume toda essa biblioteca aqui. Se você estudar bem a Bhagavad Gita, se você se aprofundar na Bhagavad Gita, você entende tudo aquilo que é importante, mais importante da filosofia indiana e da religiosidade hindu. Por isso que a Gita é tão importante. Porque é um livro relativamente não, é um livro pequeno, é um diálogo pequeno, mas que condensa ali, resume ali uma filosofia extremamente importante, benéfica, e que era extensa demais. Agora ela está aqui condensada, aqui, ó, prontinha, quentinha para você aprender, bem menor. Por isso que é maravilhoso. Por isso que é incrível. E aí, qual é essa história que a Bhagavad Gita está inserida? É esse grande épico chamado Mahabharata. E do que se trata esse Mahabharata?
Mahabharata é o seguinte, Mahabharata é uma novelona mexicana não, indiana, né? De uma família. É a história de uma família real, a família real da Índia, há 5.000 anos atrás, né? Você tinha essa família real indiana que dominava ali a Índia, né? E aí acontece uma tragédia nessa família. Qual que é a tragédia? O rei morre e os filhos dele morrem prematuramente e os filhos dele estavam muito novos para assumir o trono. Não tinha ninguém para assumir o trono. Chama então o irmão do rei. O irmão do rei, primeiro, que ele não é gente boa. Segundo, que ele é cego. Caramba, vai ser de. Hoje é fácil uma pessoa cega viver, né? Tem tudo adaptado. Mas 5.000 anos atrás era complicado. Como é que vai ter um rei cego? Mas tem as crianças também para cuidar, as crianças estão sem pai, né? Os príncipezinhos ficaram sem pai. Olha que problemão. Aí o pessoal da corte decide o seguinte: não, vamos fazer o seguinte. Tivemos uma ideia. Sempre tem alguém com uma ideia boa. Tive uma ideia boa. Né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Então, alguém levanta-se e fala: eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção boa. Vamos fazer o seguinte. O pessoal aqui da corte ajuda no reinado, né, os conselheiros do rei, coloca o tio das crianças, né, o irmão do rei que é cego, para reinar, então vai ser o rei cego. Ele também já aproveita, também cuida dos sobrinhos. Tudo sobrinho, tá tudo em casa, todo mundo em casa. Pô, cuida dos 5 sobrinhos, eram 5 filhos que o rei deixou, né, morreu e deixou os 5 filhos. Ele cuida dos sobrinhos. Quando o mais velho dos 5 sobrinhos tiver idade adulta, ele assume o trono. O tio dele passa o trono para ele. Não é verdade? Aí eu só preciso contar essa parte, porque quem já viu o Rei Leão sabe que isso dá problema, né? Isso dá merda, né? É só você ter assistido o Rei Leão, né? Que o tio mau vai lá e toma o trono das crianças, não é verdade? Só você ter lido Hamlet que você sabe que a história não é tão fácil assim, não é verdade? Então, é isso que acontece. O tio, né? Essa família é muito unida. Exatamente isso, é bem isso aí. O tio, né, que eu falei, não era gente boa, ele não era legal, não era uma pessoa legal. Se dizia, né, no Mahabharata, nesse épico, se diz que ele era cego materialmente e espiritualmente. Ele era uma pessoa ruim também. Então ele fala assim: eu vou pegar esses 5 moleques aí, essas crianças demônio aí, e vou sumir com essas crianças. Se essas crianças sumirem, quem vai assumir o trono sou eu, não tem mais ninguém. Vão ter que me aturar. Né? E os sobrinhos também já conheciam o tio, né? Já conheciam o tio. Ficam, eita, vai dar ruim, como diz no Rio de Janeiro, né? Vai dar ruim. E aí é muito trágico, porque esse tio deles, que se torna rei, esse tio cego, né? Esse rei cego, ele passa a vida inteira dos garotos tentando matar os garotos, tentando matar os próprios sobrinhos. Mas de tudo que é jeito que vocês podem imaginar. Ele tenta afogar as crianças, ele manda as crianças para uma casa de campo, aí só que a casa de campo, ao invés de verniz, ela tinha um material inflamável, aí ele taca fogo na casa para a criança morrer queimada dentro da casa. Olha, ele pinta, né, como diriam os velhos, a minha avó, ele pinta e borda com as crianças. A vida inteira, a vida inteira. Imagina você, desde criança até a sua idade adulta, sei lá, 10, 15 anos, viver com uma pessoa que era para cuidar de você e essa pessoa está o tempo inteiro tentando te matar. Né? Esses 5 irmãos eram os Pandavas, que era Arjuna e seus irmãos. Tá? Arjuna é o terceiro. Né? Tinha o irmão dele mais velho, tinha mais um, e tinha Arjuna e 2 gêmeos. Então eles eram 5, os Pandavas. Então Arjuna, junto com os irmãos dele, passaram essa infância terrível
do tio a todo momento tentando matar eles, né? Até que chega um momento que eles sobrevivem a tudo isso, porque eles eram crianças assim, altamente especiais em todos os sentidos. Eles eram crianças boas, devotadas, eram amadas pelos súditos, eram muito religiosos, seguiam uma conduta ética, moral correta. Então se diz na Índia, né, se você é uma pessoa correta, perdão, se você é uma pessoa correta, as coisas também fluem bem para você. Se você segue o Dharma é aquilo que é o correto a ser feito. Se você segue o Dharma te protege. E assim eles eram, e assim foram protegidos a vida toda. Sempre que o tio tentava botar eles numa armadilha, Arjuna e seus irmãos conseguiam escapar e apareciam com cara de bobo na frente do tio. Ai, tio, só não sabe o que aconteceu. Olha, uma loucura, sobrevivemos. Né? Porque eles sabiam que era o tio que estava armando para eles, mas eles eram crianças, não podiam fazer muita coisa. Aí, vou aqui cortar a história, porque é uma história enorme. Chega o momento em que eles sobrevivem a tudo que o tio tentou fazer com eles. E aí chega o momento, eles eram grandes guerreiros, né, nobres, né, príncipes, né, conquistavam donzelas, conquistavam reinos, bem aquela coisa clássica de cavaleiro, né, coisa assim. Quando eles chegam na idade correta, fala: olha, tio, incrível, pessoa maravilhosa. Chegou a nossa vez, né? Agora é a nossa vez de sentar no trono. Estamos na idade já, podemos assumir o trono. Muito obrigado aí pelos serviços prestados, mas só pode se aposentar, pode ficar lá nos seus aposentos tranquilamente, porque nós vamos reinar. E aí o que é que o tio faz? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quem não gostou, que vem aqui me tirar, né? Afrontoso. E aí eles tentam, de toda maneira, conversar. Não, peraí, vamos ser diplomáticos, vamos ser legal. E Krishna, nesse momento na Terra, ele estava encarnado também como um rei da Índia. E era amigo desses Pandavas. Né? Ele tinha o reinado dele e era amigo de Arjuna e seus irmãos. E até Krishna tenta ajudar. Olha, vamos conversar, o seu rei. Vamos, peraí, são seus sobrinhos. Né? Tem um diálogo interessante que se fala assim, eles falam assim, tá bom, tio, olha só como é que o tio deles era ruim. Eles falam assim, tio, tá bom, a gente não quer o trono. Faz assim, então, dá um reinado para a gente tomar conta, a gente fica lá quieto, não perturba ninguém. Não dou para vocês. Então faz assim, então, dá um castelo para a gente fica lá quieto num castelo, no nosso canto, a gente não quer guerra, não quer nada, a gente fica lá. Não dou. Pô, mas que velho difícil. Faz assim, então, dá um cômodo para a gente ficar, os 5, a gente fica num cômodo, quieto, num canto, a gente não quer discutir, não quer... Não dou nada para vocês. Se vocês quiserem qualquer coisa, que venham pegar na marra, na guerra. E aí, meus amigos, é que a tragédia de verdade se instaura. Porque os Pandavas, Arjuna e seus irmãos, juntamente com Krishna, seu grande amigo, tentaram de tudo. Convencer, diplomacia, isso, aquilo, para que o correto, o Dharma, fosse feito da maneira mais tranquila possível. Mas o rei não queria, não permitia. E aí, a última coisa que sobrou foi porrada. É guerra. É declarar guerra. Foi a última coisa que sobrou. Foi a última opção. Não tinha mais o que se fazer. Eles também, como príncipes e responsáveis pelo reino, não podiam simplesmente abandonar, porque o rei, esse rei cego, ele era mau, ele era corrupto, ele era problemático, ele tratava mal os súditos, ele era uma pessoa muito ruim. Então eles não podiam simplesmente virar as costas e falar: ah, então tá, beleza, a gente vai se mudar. E já tinham passado poucas e boas na mão desse tio. Então, tiveram que declarar guerra. E aí, quando uma família, imagina, uma família, eles se declaram guerra entre eles. A família teve um racha,
né? Rachou ali a família. E os outros duques, barões, reis menores ali da Índia tiveram que escolher um lado. Ou você fica do lado de Árjuna e seus irmãos, ou você fica do lado do rei cego. Todo mundo teve que se coçar. Todo mundo teve que ficar de um lado, porque a coisa ficou feia. Né? A coisa ficou feia. E aí chega o momento, o dia, né? A guerra naquela época era tudo padronizado, né? Tinha uma data, tinha um local específico, tinha regras, não era um vai invadindo o outro quebrando, não. Tinha uma coisa, tinha uma organização. Então marca-se o local da guerra, marca-se a data da guerra. Os dois exércitos chegam lá nesse momento, né? Para guerrear. Guerra não é algo bonito, é algo tenebroso, né? Um sofrimento, gera-se um sofrimento coletivo muito grande, uma coisa muito absurda, a gente sabe disso, estamos vivendo várias guerras agora, vendo várias guerras na história do mundo. É uma coisa muito triste, uma tragédia muito grande. E aí você tem o início da guerra, quando a guerra vai começar. Antes da guerra começar, Árjuna, que era um dos generais do seu exército, juntamente com seus irmãos, Árjuna havia pedido para Krishna para que Krishna fosse o cocheiro dele, fosse o motorista dele, da quadriga dele. Krishna, como era a encarnação de Deus, não podia se meter na guerra. Então ele falou, eu vou só ajudar Árjuna a conduzir a carruagem. Mas ele é que vai mandar em mim. Eu não vou fazer nada, vou só conduzir a carruagem. Quando está o exército de um lado, o outro exército do outro, pronto para começar a guerra, Árjuna vira para Krishna, que estava, né, dirigindo para ele, vira para Krishna e fala, Krishna, me coloca lá no meio do campo de batalha, porque antes de começar essa luta, eu quero olhar, eu quero ver os meus inimigos. E é nesse momento, senhoras e senhores, que estão me acompanhando aqui nesse momento, nessa noite de hoje, é nesse momento da história, do épico, que começa o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita começa no momento em que Árjuna pede para Krishna ir até o meio do campo de batalha, a gente vai ver esse verso, para ele encarar o exército inimigo que ele vai ter que lutar. E aí a coisa fica feia pro lado de Árjuna. Porque ele sabia que ele tinha um problemão nas mãos. Guerra é um problemão. Guerra é um negócio complicadíssimo. Mas aí ele descobre que ele vai ter que lutar. E cai a ficha dele, sabe o negócio? Cai a ficha dele que ele vai ter que lutar com os primos dele, que tiveram que ficar do outro lado, alguns outros tios que também, por causa de política, tiveram que ficar do outro lado, o avô dele, por questão política, que amava muito ele, mas teve que ficar do outro lado. Ele ia ter que lutar com os próprios familiares, por mais ruins que eles poderiam ser, né? Trataram ele mal a vida toda, tentaram matar ele a vida toda, mas ele ia ter que matar os próprios familiares. E aí ele percebe o angu de caroço que ele estava metido. O sinuca de bico que ele estava. Nesse momento que ele vê o problema que ele está enfrentando, é que ele pergunta, que ele começa a conversar com Krishna. Krishna, que situação periclitante, pelo amor de Deus. Me ajuda, me dá uma luz. E aí a Bhagavad Gita começa aí. É quando os dois começam a conversar, e aí a conversa não se estende só para uma luta, ela vira uma conversa da existência, que tem tudo a ver com a nossa vida. Porque a todo momento nós estamos diante dos nossos deveres, porque somos cheios de deveres nessa vida, e muitas das vezes nós não queremos assumir a responsabilidade dos nossos deveres, não queremos cumprir os nossos deveres. E aí, como é que eu faço? O que é, afinal, o meu dever? E aí ouvimos da espiritualidade, das pessoas espirituais, que devemos ser desapegados. Mas o que é ser desapegado? Ouvimos que quando você tem uma ação, ao mesmo momento você vai ter uma reação daquela ação. Mas como que isso funciona?
Em alguns momentos falam para nós que nós somos um espírito, somos uma alma, mas o que isso significa e qual é o peso disso na minha vida cotidiana e nas escolhas das minhas ações? Esse mundo que é cheio de loucura, que acontece um monte de coisa o tempo todo, que não sou eu que controlo, como eu brinquei mais cedo, né? Não sou eu que faço o sol nascer, mas o sol está nascendo. Esse mundo tem uma ordem. Quem controla essa ordem? Tem alguém que controla essa ordem? Se tem alguém, o que ele quer de mim? E como é que eu posso, na prática, viver uma vida tranquila e calma, quando a todo momento eu tenho energias, movimentos do mundo ao meu redor que me tiram do meu equilíbrio? Como que eu vou viver tranquilo se tudo isso está acontecendo ao meu redor? São essas as perguntas que a Bhagavad Gita vai responder com precisão cirúrgica. E a gente vai estudar tudo isso com calma, sem pressa, da maneira mais profunda que eu puder oferecer para vocês aqui no nosso estudo. Essa é a nossa ideia. É muita coisa, né? É, mas funciona. Vem comigo que dá certo. Eu já fiz isso antes. Vai dar tudo certo. E é muito divertido, gente. A gente vai se vendo nas situações que Arjuna vai colocando, nas perguntas que ele vai fazendo para Krishna. E Krishna vai respondendo de maneira incrível. E aquilo cai na gente. A melhor descrição que eu tive dessas aulas da Bhagavad Gita foi uma vez, uma aluna falou assim para mim, acabamos a aula, né? Ela falou assim para mim, nossa, não caiu uma ficha em mim, não. Caiu um cofre inteiro na minha cabeça. E é isso. A sensação é essa, de que um cofre inteiro cai na nossa cabeça. Caramba, agora eu entendi. Agora uma coisa ligou com a outra. Agora faz sentido. Porque a maneira como essa tradição é organizada, ela é cirúrgica e muito bonita. Sabe? E como eu gosto sempre de frisar, não sou eu, não é o Prito, não é o Caio que está dando uma aula, um conhecimento. Não é minha opinião. Nada aqui é a minha opinião, que eu vou falar aqui com vocês durante esse estudo, durante essas lives. Quando for alguma coisa que for a ser a minha opinião, eu vou avisar, olha, essa é a minha opinião. Mas o que eu vou tratar aqui do conhecimento védico não é a minha opinião, é o conhecimento de uma tradição de mais de 2000 anos que me foi entregue e o meu dever, minha obrigação é passar ela adiante. Então não é nada da minha opinião aqui. Não sou eu que sou incrível, não é nada eu criei da minha cabeça. Eu recebi esse conhecimento e transmito ele porque é a minha obrigação. Foi a promessa que eu fiz para os meus professores, sabe? Eu tento passar ele da maneira mais clara e nítida possível, claro, da minha maneira. Aí sim, aí a gente faz uma piada aqui, a gente brinca ali, a gente faz uma referência, uma coisa da nossa época, do nosso momento, né, da nossa história, e tá tudo bem, é só o meu jeito de falar. Se eu for falar de qualquer outro assunto, eu vou falar assim também. Mas o conhecimento aqui tratado é um conhecimento de uma tradição de mais de 2000 anos que está acessível e que eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo é um corte da minha live que acontece todas as quintas-feiras às 18 horas do Brasil e às 22 horas de Portugal. No momento, estamos estudando a Bhagavad Gita, o texto sagrado do hinduísmo. Para você acompanhar essas aulas, é só se inscrever aqui embaixo. Te espero lá.